Bom, se você acompanha meu trabalho, acompanha as minhas opiniões desde que, sei lá, o antigo Futeboteco que a gente brinca do Velho Testamento existe, e agora estamos aqui nesse novo Futeboteco, a gente tem nosso podcast, enfim, nossas conversas semanais e tudo mais, os próprios vídeos que eu faço aqui sobre os mais determinados assuntos. Tem uma coisa que eu imagino que se você não é novo aqui, você sabe, é a minha vontade da gente ver bons técnicos jovens despontando no futebol brasileiro. Técnicos brasileiros. Eu acho que, de fato, a formação é muito ruim. Acho que, de fato, a gente deve ir em termos educacionais para um monte de coisa, mas a gente tem tantos profissionais em tantas áreas muito complexas, tão bons. Estive com Miguel Nicoleles aqui, um cientista renomadíssimo mundo afora, e caras como ele, a gente mesmo tocou nesse assunto aquele dia que a gente bateu um papo, caras como ele não são tão raros assim, em várias áreas. Por muito tempo, a gente falava da medicina esportiva brasileira, por exemplo, sobre o quanto que ela era impactante, o quanto ela era importante, o quanto que vários jogadores mundialmente conhecidos, os principais jogadores brasileiros, preferiam ser tratados com médicos brasileiros, né? É, por conta dessa expertise. E isso a gente pode falar de uma série de áreas. Então, por que isso não pode se estender também para o técnico brasileiro? Por que o técnico brasileiro tem que dever tanto para o técnico estrangeiro? Estou falando na média, porque também tem técnico estrangeiro muito ruim, tá? Tem vários técnicos estrangeiros muito ruins, mas na média, quando a gente olha para o principal nível do futebol disputado no mundo hoje, não há brasileiros. Essa é a verdade. O principal campeonato do mundo, a Premier League, não há brasileiros. A La Liga, não há brasileiros. As principais ligas hoje do mundo, a Champions, o que tem de brasileiro? Então não tem ninguém, nenhum brasileiro fazendo relativo sucesso onde o futebol é mais competitivo. E isso é uma coisa que eu lamento demais. Gostaria que fosse diferente. Torço muito para que fosse. E tem um desses caras, sempre, bom, vocês vão lembrar o lobby que eu fiz aqui para Carpini e Léo Condé. Acho que o Carpini realmente foi muito mal no São Paulo, merece outra chance. Vamos ver o que vai ser o trabalho dele agora no Vitória. Está tendo tempo para treinar com essa paralisação do Campeonato Brasileiro. Acho que foi uma escolha muito complicada. Gravei um vídeo, inclusive, se você não assistiu sobre isso, assista, que eu acho que ele pode enterrar a carreira dele nessa decisão. O Léo Condé, que foi demitido justamente do Vitória, ainda não está empregado. Eu espero que escolha um bom lugar, porque é um técnico muito bom. Não dá para falar que o trabalho dele, apesar de ter sido demitido no Vitória, foi ruim. Ele foi campeão baiano há meses atrás, em cima do Bahia do Rogério Ceni, que tem um investimento muito maior. Isso foi campeão da Série B ano passado. Então é mais um trabalho bom do Léo Condé, que sucumbiu pela falta de pulso firme da diretoria do Vitória. Mas eu não quero mais ficar citando Léo Condé e Carpini, que para mim nunca foi sobre eles, mas sobre jovens técnicos brasileiros que despontam. Eu chamo a atenção para esses caras. Tenho prestado muita atenção no Tencate, por exemplo. É um cara que já vem com trabalhos mais longos há bastante tempo e que eu tô de olho, porque esses caras, diante de um cenário também que ficou instituído que o estrangeiro é melhor, esses caras estão desprotegidos, né? Então, gostaria muito que surgissem bons técnicos brasileiros jovens. E eu me lembro sobre ficar iludido e depois muito decepcionado com um jovem técnico brasileiro que surgiu inicialmente no time sub-23 do Atlético Paranaense, pelo menos a primeira vez que eu tomei contato com ele, quando ele foi campeão daquele campeonato paranaense, jogando com o sub-23 contra os profissionais, né? Depois ele virou auxiliar e substituiu o Diniz e de uma maneira assim absurda, né? O Diniz, para quem não se lembra, treinava o Atlético Paranaense e estava ali na zona do rebaixamento, tinha transformado o Bruno Guimarães, que hoje é um dos principais jogadores da seleção brasileira, em zagueiro. Várias as peripécias do Diniz e ele foi demitido. Thiago Nunes assumiu, foi campeão da Sul-Americana no primeiro ano e no segundo ano foi campeão daquele campeonato que acho que é Copa Suruga, né, que joga ali o vencedor da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eliminando times importantes, ganhando do Inter na final. Eliminando, se eu não me engano, o Flamengo do Jorge Jesus. Me corrija se eu estou enganado, em 2019. Né? Aquele Flamengo que ganhou tudo foi eliminado pelo Atlético Paranaense de Thiago Nunes. Então foi um técnico que surgiu de uma maneira muito explosiva e aí resolveu romper o contrato. Quando ele tinha ali segurança, tinha estrutura,
tinha time para continuar, veio o Corinthians, bateu na porta e aí subiu para a cabeça. Tudo bem, não julgo. Dizer não para o Corinthians é difícil. É difícil você ser voivoda, né? Dizer não para o São Paulo, para o Santos, para o Corinthians. É difícil. É difícil. Mas ele disse sim. Ele disse sim, foi. E aí começou a derrocada do trabalho desse profissional, da carreira desse profissional. Ele passou pelo Corinthians, fez um péssimo trabalho. Os corintianos que estiverem aqui, se alguém gostou do trabalho dele, por favor, comente aí que eu tô curioso. Bom, de cabeça, ele passou pelo Grêmio participando assim, ele foi um dos principais personagens do rebaixamento do Grêmio, porque é ele quem assume o Grêmio inicialmente ali, faz aquele início de ano tenebroso e o Grêmio nunca conseguiu se recuperar e acabou caindo para a segunda divisão. Ele também tem uma curta passagem pelo Ceará, muito mal. Ele passa por times estrangeiros como o Sporting Cristal, aí retorna para o Brasil para treinar o Botafogo, para tentar, ainda tinha claras chances de ganhar o título, depois de vários técnicos passarem por lá, Bruno Lage ter passado por lá, ter feito um mau trabalho, etc. E o trabalho foi ainda pior do que o do Bruno Lage. Ele derrocou o Botafogo na lama, né? Mergulhou o Botafogo na lama. Isso que fez Thiago Nunes. E também saiu e agora está na Universidade Católica. Eis que Thiago Nunes, no auge, pelo menos em termos brasileiros, porque a Universidade Católica é um time muito respeitável, um time muito importante, mas, assim, no auge do desprezo do brasileiro para com o seu trabalho, surge ele em um programa da ESPN Internacional, que eu não vou colocar imagens aqui, mas com uma declaração para lá de polêmica, para mim, defecou pela boca. E a gente vai tentar entrar em cada detalhe do que ele disse aqui. Repito, eu não vou colocar o vídeo porque senão eles vão derrubar, enfim, não quero que seja o caso, mas eu tô com as aspas aqui. Vamos lá? Tô com as aspas aqui. Thiago Nunes, técnico da Universidade Católica, em entrevista à ESPN do Chile. Vamos lá. Eu adoraria ver o Guardiola comandando um time da Libertadores contra o Bolívar em La Paz, binacional, nos 4.000 metros de altitude. Aqui já começa, né, naquele claro discurso que era o que o Muricy falava. Lembra? Esses europeus têm tudo, nós não temos nada aqui, queria ver esses caras aqui, queria ver treinando na América do Sul. Isso é um discurso já antigo, já batido, né? O próprio Renato Gaúcho, Renato Portaluppi já falou isso várias vezes. Treinar o Real Madrid é fácil, os caras têm milhões. Como ele falava do Flamengo, treinar, quando ele tomou goleada do Flamengo na Libertadores, treinar o Flamengo é fácil pro Jorge Jesus, eles têm milhões. Aí ele foi treinar o Flamengo e foi um fracasso absoluto, né? Pois bem, é um discurso absolutamente conhecido, daqui a pouco eu comento sobre ele. Gosto de ver futebol de verdade. Não, porque, claro, a Champions League não é futebol de verdade, a Europa League, o campeonato francês, o campeonato espanhol, o campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato italiano, não é futebol de verdade. E o futebol de verdade, segundo o Thiago Nunes, é o sul-americano. Futebol que quanto mais o dia passa, perde bons talentos para o futebol de fora. Jogador esses dias, o Del Valle aí, que é uma promessa com 16 anos, está vendido para o Chelsea. Times da Argentina não estão perdendo nem mais os jogadores para a Europa, mas às vezes para os Estados Unidos, jogadores jovens. Ok. Gosto de ver o futebol, o campeonato mexicano, os campeonatos da América do Sul. Não é que os outros lugares não sejam futebol, não é que os outros lugares sejam futebol de mentira, mas é um mundo de conta de fadas, onde tudo funciona, tudo é lindo. Ou seja, tudo funcionar na cabeça do Thiago Nunes, tudo ser lindo, é fora da realidade. Ele não quer uma realidade melhor para onde ele trabalha. Pelo contrário, se você tem uma realidade melhor, logo ele despreza. Ele quer os gramados horrorosos, ele quer altitudes impraticáveis, é isso que ele gosta. A Premier League é incrível, ele continua, mas só tem estrangeiros e não ingleses. Isso é uma mentira, né? Você pega, por exemplo, o próprio Manchester City hoje, um dos principais jogadores foi um inglês, o Phil Foden, né? O Grealish é um jogador importante do Manchester City, em inglês também, é claro.
Lá tem muitos estrangeiros, os times são seleções. Mas o que tem a ver o cu com a calça aqui? O que tem a ver? O que tem a ver? O campeonato mexicano só tem mexicano? Ele defendeu o campeonato mexicano aqui. O campeonato mexicano cada vez mais só tem estrangeiro também. Ou é mentira minha? Até jogadores europeus estão indo para o México por conta de grandes empresas que são donas de importantes clubes mexicanos e que têm, então, condições de fazer isso. Por que para a Premier League vale e para o campeonato mexicano não vale? E ver a seleção da Inglaterra é terrível. Discordo, cara. Hoje a Inglaterra tem aí, porra, as principais promessas do futebol europeu. Tem Bellingham, tem Foden, você tem Rice, você tem Saka, para citar alguns. Né? Para citar alguns. Então, você tem muita gente boa despontando. O Cole Palmer, agora do Chelsea, jogadoraço. Assim, me parece um discurso de quem, de fato, não sabe, não tem a menor ideia do que está falando. O cara vomitou mesmo na cara de todo mundo, cara. É impressionante como é despreparado. É impressionante. Por isso eu gosto de ver os torneios que estão mais próximos de mim, que posso me sentir mais identificado com os jogadores, os treinadores. Se ele se sente mais identificado assistindo o Campeonato Sul-Americano, é uma questão de gosto e tá tudo bem. Se ele quer assistir os times que estão mais próximos dele, tudo bem. Meu pai, por exemplo, prefere ver Série B do que Premier League. Ele prefere, porque tá dentro da realidade dele. Ele não cresceu vendo futebol internacional. Isso não era comum. Futebol internacional surge na Band com os anos do Luciano do Vale, ele já era mais velho e tudo mais. Não teve essa... Tudo bem, a gente respeita. Agora, desqualificar o campeonato europeu como se fosse qualquer coisa por conta justamente das suas qualidades é um completo absurdo. Eu adoraria ver o Guardiola comandando o time na Libertadores contra o Bolívar em La Paz. O Binacional nos 4.000 metros de altitude. O sonho dele é ver o Guardiola jogando contra o Binacional. Rosário Central ou Boca Juniors na Bombonera. Para mim seria incrível. Lá na Europa, os jogadores são muito calmos. Muito tranquilos, tudo funciona. Eu adoraria ver esse tipo de competição. Nunca vai acontecer. Eu acho que pelo fato dele saber que nunca vai acontecer, dele ter essa consciência, é justamente porque ele fala isso. Porque nunca vai acontecer. Qual que é o sentido do Guardiola, 6 vezes campeão da Premier League com o Manchester City, um cara que não treinou, já surgiu no Barcelona, no mais alto nível, depois foi para o Bayern. Ele não treinou um Bayer Leverkusen, por exemplo, como é o caso do Xabi Alonso. Ele já surgiu. O pior time que o Guardiola dirigiu na vida foi o Barcelona B, que ele deu o acesso para o Barcelona. O Barcelona B não podia subir e jogar a primeira divisão, porque você não pode jogar 2 times A e B na primeira divisão. Senão ele tinha subido. Foi o time mais fraco que o Guardiola comandou. Então, um cara que, imagina, eu vou dar o mesmo argumento que o Bertozzi deu falando aqui pra gente no podcast de semana passada. Imagina que você trabalha, você é um mecânico e você é contratado da Volkswagen. Você trabalha desenvolvendo novos carros da Volkswagen. Aí, numa dessa, sei lá, a Toyota te chama para trabalhar. Você sai da Alemanha, vai para o Japão trabalhar na Toyota, trabalha na Lexus e começa a desenvolver os projetos da Lexus e tudo mais, carros incríveis. Aí, bicho, numa dessa, sei lá, nos Estados Unidos, a Ford te chama. Você vai trabalhar na Ford. Você trabalhou nas principais empresas do seu ramo no mundo. Aí a oficina a oficina do tio Chico te chama para trabalhar. Olha, você vai aqui, eu quero que você me ajude. Você vai. Porque é essa proporção. Essa proporção. Mas para você ser bom, você precisa dar certo na oficina do tio Chico? Para você ser bom? Ser bom não é ser bom lá no primeiro nível, mas é ser bom no mais baixo nível. Daqui a pouco a gente vai dizer assim, então peraí, Thiago Nunes, eu quero ver você na Série D. Porque Série A, meu amigo, lá em cima. Não, você tem que... Por que você não saiu do Atlético Paranaense, então, no auge da sua carreira naquele momento, e foi treinar um time da Série B? Porque para você ser bom, você precisa treinar um time da Série B. É um discurso absolutamente ridículo.
Só pessoas completamente imbecis compram um negócio desse. Eu fiquei constrangido vendo esse cara falar. Eu fiquei assustado. E mostra muito do porquê que um cara desse não conseguiu nada na carreira dele e não vai conseguir. Vai treinar times que não aspiram absolutamente nada. Porque em termos de mentalidade, não tem. Vê se os grandes técnicos que estão aqui no Brasil falam isso. Vê se o discurso do Abel Ferreira, que está anos-luz do Thiago Nunes, é esse. Pelo contrário, ele cita Guardiola, cita Klopp, cita... São as referências do cara. Mas o Thiago Nunes resolve ignorar. Esses caras são péssimos. Bons seriam se eles treinassem contra o binacional em 4.000 metros de altitude. Sou brasileiro, amo meu país, mas me sinto mais sul-americano. Tô cagando para como você se sente, mas é inacreditável, absolutamente inacreditável como que a gente vê situações como essa. Eu, assim, sinceramente, tô perplexo. E aí, nesse sentido, eu acabo caindo na mesmice, que é que todo mundo me fala, cara, de fato, a gente não vai ter técnico brasileiro num nível muito acima do que a gente está acostumado, porque olha o que os caras pensam. Filósofos de botequim, né? Então é muito difícil, realmente muito difícil, e mostra muito do que virou Thiago Nunes, para onde vai Thiago Nunes. É uma pena, porque surgiu como um cara interessantíssimo, que fez um primeiro trabalho muito bom, e simplesmente tá fazendo uma carreira agora qualquer coisa, né? Tá num grande clube do Chile, tá num gigante do Chile, mas não deve continuar fazendo um bom trabalho por muito tempo, porque ainda mais, imagino que lá no Chile esse tipo de declaração também deve ter pegado super mal, não vi a repercussão que deu lá, mas, cara, assim, se você é um minimamente inteligente, você vê o cara falar sobre isso, você já fica com 2 pés atrás. Se eu sou presidente de um clube e o meu técnico põe uma declaração dessa, para todo mundo ver, é demissão imediatamente. O cara nem volta pro meu clube. Já ligo para ele e falo, ó, nem passa aqui só para assinar, pegar suas coisas. Para mim não serve. Para mim não serve. E é a prova de que Thiago Nunes acabou como técnico. Quero saber o que você pensa. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.